João capítulo 9. A lição de hoje está de abrir os olhos. Lição muito boa. A gente vê uma cura de Jesus. Esse é o 6º milagre que João registra de Jesus. Eu falei para vocês na primeira lição, para orando, que João ele traz o número 7, né? Ele traz 7 sinais e 7 declarações de Jesus falando eu sou, né? São 7 egoísmos. Então, esse é o 6º sinal miraculoso que João registra. É a cura de um cego de nascença. Eu não sei como está o título na sua revista. Vamos ler, vamos fazer uma leitura alternada até a gente chegar no versículo 12. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, Dizendo-lhe: Vai lá, lavar-te no tanque. Dizendo-lhe: Vai lá, lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos estudantes e o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: Não é este que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. perguntou-lhe por isso: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lavar-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Então, aqui alguns comentaristas bíblicos e teólogos discordam de um pequeno fato. Se esse capítulo 9 ele é uma continuação direta da festa dos tabernáculos, ou se está mais próximo da festa das luzes, conforme a gente vai ver aqui a partir do versículo 20 e 25 em diante. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver que eles estão na festa do inverno, festa das luzes. E aí, por quê? Porque o versículo 59 do capítulo 8 termina com Jesus saindo do meio deles, né? Jesus saiu para não ser apedrejado. E aí, alguns comentam que ele ainda está na festa dos tabernáculos, então nesse período de festa, deu certo. Outros que passou um período de tempo até ela, a gente não sabe ao certo, mas uma coisa é fato. O capítulo 9 e o capítulo 10, eles têm uma ligação muito forte. Essa interpretação, sabe, se serve de lugar ou outro até chegar ao cego de nascença, mudaria alguma interpretação? Qual delas? A saber se... Saber de onde que ele veio antes de curar o cego, mudaria alguma interpretação? Não vai mudar nada. Interpreta a gente, não é algo tão importante, isso não é relevante, não. Eu nem me aprofundei muito nisso. É no capítulo 10, versículo 22, a festa da dedicação. É porque tem uma ordem lógica que se segue, e aí do nada é uma outra festa. Aí tem esse debate se está mais perto dessa festa ou dos tabernáculos. Na verdade, se tivesse uma ordem cronológica para essa parte aqui, ela, se não tivesse, né, ela seria contada como extra bíblica, se fosse o caso? Não, é porque assim, alguns acham estranho Jesus ter se retirado da festa dos tabernáculos e ainda assim está ali plenamente e fazer esse ato miraculoso. Outros dizem que o 9 e o 10 estão totalmente ligados.
De modo que você não pode ler o 10 sem ler o 9. E realmente, eles estão ligados. E uso essa conexão para dizer que essa cura foi mais perto da festa da dedicação, da festa das luzes, do que da festa dos tabernáculos. Outros, porém, falam que João ele segue uma ordem cronológica, isso é fato. Ele não é que nem Marcos. Marcos está ali um pouco preocupado com a cronologia, por exemplo. João se preocupa com cronologia. Entende? Então aqui sim é a ordem cronológica. Agora a questão é, foi imediatamente após a festa dos tabernáculos ou passou alguns dias, semanas após isso? Porque passam dias e semanas entre versículos. Passam. É tanto que Jesus está há 6 meses da morte dele, quando ele está na festa dos tabernáculos. Então a gente vai ver aí mais de 10 capítulos em 6 meses de história de Jesus. Então tem dias e dias, semanas e semanas entre versículos. Entendeu? Mas isso não é tão relevante, algo que vai mudar a nossa interpretação. Entende? E o texto é inspirado sim, não é que nem João 8 e João 11 não. É que lá é um texto diferente. A gente tem duas grandes passagens colchetes na Bíblia, aliás, aquela é só uma delas, tem outra, que é o famoso final 1 de Marcos. O finalzinho de Marcos também é muito contestado. Depois vocês abrem Marcos no último capítulo, vocês vão ver lá na lata do trecho também, entre colchetes. Então Jesus, ou ainda na festa dos tabernáculos ou não, ele estava caminhando e ele viu um homem que era cego de nascença. E os discípulos não perguntam: Senhor, quem pecou para que nascesse desse jeito? Eles estavam com uma crença que era baseada nos versículos do Antigo Testamento, né? Pelo menos 3, de que a punição dos pais recai sobre os filhos. E que aquele cego de nascença está pagando por algum pecado. Eles atribuíram qualquer doença, qualquer aflição ali no corpo, como sendo algum pecado específico. Então eles falam: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Para ele ficar desse jeito? Eles tinham uma cartilha de pecados específicos para cada doença. Não, mas eles tinham essa crença. Vamos lembrar de Jó? Quando o Jó fica daquele jeito, os 3 amigos de Jó vêm para consolar ele, né? Aí com o tempo eles falam: o que você fez que está desse jeito aí? Você deve ter alguma coisa, não tem como você estar desse jeito. Você pecou, alguma coisa você fez, algo de errado não está certo. Então eles tinham essa crença de que a pessoa era cometida por alguma doença porque pecou. Entendeu? A pessoa nasceu sem um braço, então o pai e a mãe pecou, está pagando por o pai e a mãe. Nasceu cego, então se não foi ele, o pai e a mãe pecou. Alguma coisa teve. Então eles dão para Jesus o que a gente chama de falso dilema. Ou isso ou aquilo. Jesus, porém, dá uma terceira resposta. Eles ofereceram 2 opções: ou ele pecou para ele nascer cego, ou seus pais pecaram para ele nascer cego. Jesus vem com a terceira resposta e fala: nem os dois. Foi Deus que quis que fosse assim. Para quê? Versículo 3: para que se manifeste nele as obras de Deus. Então ele não nasceu cego, não foi nenhum pecado específico que os seus pais, os seus parentes cometeram, ou que ele próprio cometeu. Ele nasceu cego porque Deus queria revelar, mostrar a sua glória. Em 2 pontos. O primeiro, em uma cura, conforme a gente já leu aqui, Jesus fez essa cura miraculosa, como um sinal, realmente, um sexto sinal que João relata aqui, e também como transformação de vida. Porque a gente vai ver aqui no capítulo 9, não é só o processo de cura do cego. O maior milagre aqui não é nem tanto a cura do cego. O maior milagre aqui é a salvação do cego. Vocês vão ver gradativamente como é progressivo o processo salvífico desse cego. Como ele vai crendo aos poucos. Depois que a gente estiver quase terminando, eu vou voltar em alguns versículos, vocês vão reparar. Caso vocês não consigam reparar, eu estou falando lição, fiquem tranquilos. Então Jesus cura o cego e traz salvação ao cego. Isso é manifestar as obras de Deus, que Jesus fala. Então não é um pecado específico dele, nem da família dele, porque Deus quis que fosse assim. E aí Jesus fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é de dia. Porque quando é de noite, ninguém pode trabalhar. Bons manuscritos, no original, tem na verdade esse termo escrito que eu faça, ao invés de façamos. É necessário que eu faça a obra de Deus enquanto é dia. Que vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Beleza, marcar a chamada. Em qualquer um dos casos, meninos, seja que eu faça ou façamos, é importante. Branco? Tá, eu acho que não tem essa pergunta. Não, vou ver se eu acho. Não, tem uns cortados aqui. Eu sei que uns cortados. Eu cortei eles.
Pois é. Ainda que seja que eu faça e não façamos, ainda assim nós devemos aplicar esse versículo para a gente, como também temos que fazer as obras enquanto é dia, enquanto é tempo. Note que a Bíblia sempre traz isso: nós somos a luz, que comunhão é da luz com as trevas. Vocês são a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus também é a luz. Então, para o crente, sempre é dia. Para o crente, nunca é noite. Sempre está de dia. Somos a luz, somos o dia. Nunca pode estar de noite para a gente. O que Jesus quer dizer quando chega a noite, quando ninguém pode trabalhar? Porque ele sabia que estava finalizando seu ministério. Estava perto de sua morte e ressurreição. Então, a noite em nossas vidas nunca pode chegar. Falamos que tem que estar sempre durante o dia, né? Mas tem momentos em nossa vida que não vai ser possível mais trabalhar, não vai ser possível mais falar de Deus, não vai ser mais possível a gente evangelizar, a gente cumprir o nosso chamado, fazer o que a gente veio fazer aqui, que é o que Jesus falou. Não, é necessário que eu faça aquilo que o Pai me enviou, ou ainda façamos na nossa vida aquilo que Deus mandou. Então, aproveite o tempo de fazer o que Deus mandou você fazer. É agora, é hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã. Pode ser que semana que vem eu não esteja aqui mais, pode ser. Então, o tempo é hoje. As pessoas precisam de Jesus hoje. Chega no céu e nasce e fala: não, peraí, semana que vem eu te curo. Não, é hoje, é agora. Entende? Você tem um dom, você tem um chamado, você serve a Deus de alguma forma, na igreja, você serve a sociedade também como cristão. O tempo é hoje. E aí, Jesus fala: enquanto todo mundo, eu sou a luz do mundo. E aí, versículo 6 é um pouco nojento, né? Às vezes a gente sente nojo essa passagem, mas é Jesus que está cuspindo, não é a pessoa, né? Jesus pega, cospe na terra, pega lá, leva os vizinhos, faz um lodo, e passa um olho do céu. Tá? Isso é muito legal, cena legalzinha, né? Ali não, o grupo feminista, cena higiênica. Cena higiênica. Cena higiênica. Agora vamos lá, mas por que Jesus curou o cego desse jeito? Jesus não poderia simplesmente falar: abre os olhos, poderia ir com as mãos nele e fazer ele enxergar? Poderia. Jesus poderia ter só falado à distância, sem nem ver ele, como ele fez com o filho do centurião, só com uma palavra, por graça, falar, poderia ter feito isso também. Mas ele quis fazer assim. Essa cura, ela é especial, ela é diferente das demais. Por quê? Não é a toa que João escolheu só 7 milagres para colocar aqui, 7 sinais. Mas foram os sinais também. Foram os sinais. Jesus mandou sobre as águas, transformaram no vinho, a multiplicação de pães e peixes. Ele trouxe os sinais. Ele abriu o céu de nascença. Nunca antes ninguém havia visto uma cura como essa no céu de nascença. Nunca, ninguém tinha visto isso. E tinha-se por que Jesus usou o lodo então, né? Cuspiu na terra e fez o lodo. Tinha uma crença que a saliva, ela tinha propriedades curativas, ela tinha algo medicinal. Tinha a crença também que, várias crendices, né? Que a saliva ela possuía um pouco da substância daquele que cuspiu, entende? Então, se aquele era um curandeiro, ele cospe e passa em algum lugar e você é um machucado, aquele machucado vai cicatrizar mais rápido do que uma pessoa normal. Eles tinham essa crença. E não é algo tão difícil você imaginar. Muitas pessoas quando machucam, às vezes queimam o dedo, né? Você vai lá e mexe na boca para dar uma aliviadinha, né? Porque está a boca molhada e tal. Então é um costume. Então na época tinha essa cultura, entende? Aí eu vou trazer vários pontos aqui, depois eu falo o que eu penso. Um dos pontos é esse: Jesus fez para poder gerar fé naquele cérebro. Porque se ele só fala, é uma coisa. Se ele faz uma paradinha ali, gosta e tal, e passa, isso poderia gerar mais fé no cérebro. Isso é mais fácil para acreditar que a cura iria acontecer. Porque para acontecer um milagre, a gente já vai acreditar e receber também. Muitas vezes você não recebe milagre na sua vida porque você não tem fé. Não é que Deus não pode curar, Deus pode, mas e aí, você tem fé? Então, lembra, a gente já fez um teatro essa cena da mulher que toca a obra do manto de Jesus. Jesus, opa, alguém me tocou. Você está de brincadeira, Jesus, aquela multidão, é claro, está todo mundo tocando, não. Mas alguém me tocou diferente, porque de mim você poder. Então, a fé daquela mulher salvou ela. Então, esse é um dos pontos, não é nem uma linha de pensamento, né? Que elas podem ser mais de um assim. Outra coisa, outro aspecto também é porque o lodo.
Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a gente vê que Deus faz o homem do pó da terra. Então, alguns teólogos comentam o seguinte: assim como ele nasceu, a gente nasce do barro, a gente é esculpido por Deus, o cérebro de nascença nasceu sem uma parte, então quando você faz uma escultura, faltando um pedaço. Jesus, ele vai lá, pega e faz o pedaço que está faltando e coloca, entendeu? Alguns dizem que está fazendo essa analogia, como se estivesse consertando, colocando de volta o barro que não se formou no ventre da mãe dele. Então ele pegou e colocou lá o barrinho, o gordinho, para fechar os olhos dele. Outro aspecto, né? Outra coisa. O versículo 7 fala: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. A gente já viu sobre isso em João 7. Ele foi, lavou e voltou vendo. Por que Jesus mandou ele se lavar no tanque? Aí outro aspecto. Jesus fez isso também para testar a fé dele, ao invés de só curar. Passou o lodo e falou: agora é com você, soberano de Deus, porque o cego não pode se curar sozinho. Jesus que chega até o cego, Jesus que coloca o lodo no cego, mas tem uma responsabilidade humana nesse processo, que é o cego lá e se lavar. Se ele realmente tem fé, porque a fé ela traz ação. Por isso que Tiago fala no capítulo 3 que a fé sem obras é morta. Eu já trouxe várias vezes a analogia disso não para vocês. Se você crê, você vê pode isso. Pô, você é cego, o cara está ali para tirar a sua cegueira, salvar a sua vida, cara. Tudo que você quer enxergar. Se você crê que vai ser curado, você não vai lá, não, você vai. Agora, não, eu acredito que ele pode curar a mesa. Não, depois eu vou. Não tem isso, ele foi morrendo, ele está na hora. Então, o terceiro ponto é esse. Jesus fez isso para poder testar a fé dele, para ver se ele realmente entra a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Quarto aspecto. Jesus fez isso para que as pessoas vissem o cego, para que ele não chegasse do nada enxergando. Porque se ele é cego, ele chegou lá com guia, né? Ele não chegava do nada. Ele chegou lá com o olho tudo sujo, ia se lavar no tanque e ia começar a enxergar. Então o testemunho já era notável. Por quê? Porque o cego ele era de nascença. O pessoal já sabia que era cego. Mas isso poderia gerar ainda mais testemunho nessa caminhada dele. Eu particularmente, eu penso o seguinte: a interpretação desse texto, pegando os pontos 1, 2, 3 e 4, ela não depende do ponto 1 e muito menos do ponto 4. Ela não depende dessa crença da galera. Jesus não depende disso, por exemplo, fazer uma cura, que o cuspe tem propriedade curativa, não depende. Então, até Tarcísio ele até escreve sobre isso, sobre duas pessoas que vão para receber uma cura, né? Chega com uns apóstolos, agora se eu não me engano, que um era cego e um tinha o braço amputado, ele pede ele passar um cuspe nele, então é uma crença muito comum mesmo. Mas Jesus não depende dessa crença fazendo cura, para mim não depende do ponto 1 e nem do ponto 4, porque o cara não era cego de nascença, todo mundo sabia que era cego, então dependia, essas poucas pessoas que iam ver ele caminhando ali não eram nada perto de todas as pessoas que ele viu na vida dele. Não estou falando que é mentira, estou falando que não é necessário. Agora, o ponto 2 e o ponto 3, sim. Ponto 2 e ponto 3, sim. Né? Para que Jesus testasse a fé dele, sem dúvida nenhuma. Tanto que manda ele para o tanque de Siloé. O mesmo tanque que Jesus fala: eu sou a fonte de águas vivas. O tanque de Siloé, que quer dizer enviado, tinha esse nome, porque fluía, brotava águas vivas ali mesmo, águas nascentes. Aí chamavam de águas enviadas, porque elas saíam, então elas nasciam e saíam águas enviadas. Então Jesus fala: eu sou essas águas aqui, ó, vivas, que estão fluindo aqui. Eu sou, ele, eu sou. Ele é. O tanque de Siloé aponta para Cristo. E aí Jesus manda o cego se lavar, olha lá, no tanque onde ele declarou: eu sou. E esse é o quinto ponto. Para mim, o crucial aqui é o terceiro e quinto ponto. O segundo também, para poder gerar a fé no cego, enfim, pode ser que seja verdade, não sei. Temos a análise minuciosa. Mas que era para poder dar, para poder apontar para ele, próprio, Jesus apontar para ele, falando: eu sou o enviado, então vai até lá e se lava. Isso é sem dúvida nenhuma. Então ele vai até lá e se lava. E isso dá um testemunho, que os vizinhos falam: rapaz, esse aqui não é aquele que a gente viu com o mendigo, que era cego. Porque o cego, gente, vocês têm que, vamos lá, vamos voltar um tempo aqui, né? Vamos para a cultura da época. O cego hoje em dia, ele já sofreria preconceito, ele já sofreria muito na sociedade atual. Mas antigamente era muito pior. O cego antigamente era tido como escória da sociedade. Ele era marginalizado, ele era uma escória. É tanto
que, só para você ver a crença que eles tinham, não. Alguém pecou, ele está assim, ou ele pecou, ou os pais deles pecaram. Então eles tinham isso, que ele era alguém amaldiçoado, alguém anátema, alguém afastado de Deus. Eles tinham essa crença. Vou fazer uma pergunta com uma pessoa que quer insinuar algo a partir da palavra de Deus. Nossa, Deus deixou a pessoa cega por anos. Que Deus benigno é esse que deixa uma pessoa cega por anos, passando problemas, perrengues, risco até de morte, em um mundo nessa era, somente para ser curado, para fazer uma menção a alguma coisa? Eu já ouvi pessoas fazendo perguntas desse tipo, não sobre isso. Não sei, é uma pergunta válida, um questionamento que surge das nossas mentes às vezes. Por mais que Jesus deu a resposta literalmente, Jesus falou literalmente em 3, resposta literal aqui. Ele fez isso para se manifestar as obras de Deus e para poder salvar aquele cego. Talvez, se aquele cego de nascença não fosse um cego de nascença, ele seria um que ia crucificar Jesus também. Ele não teria sido salvo, provavelmente. Então, essa foi a chance que ele teve de ser salvo. Entende? Aí não vamos cair de novo em graça irresistível e calvinismo, não. Mas, conforme eu já falei, teve um ato do cego aqui, né? Ele teve que acreditar, teve a fé, teve uma condição, foi condicional, ele teve que se lavar. Ah, não, você está falando que ele colaborou no milagre? Não, quem fez o milagre todinho foi Jesus na peça. Jesus que chega no céu, Jesus que posta na terra, Jesus que passa o lodo nele. É Jesus que cura ele. Se não fosse Jesus, ele não teria se curado, não. Então, mas ele teve que fazer uma coisa, acreditar que Jesus ia curar ele. E lá estava isso lá. Só isso que tinha que fazer. É capaz de nem isso ele ter feito direito. O problema com o calvinismo extremo é isso, é que aí, né, o calvinismo, Jesus não só cospe o lodo e passa no olho, como Jesus que pega na mão, leva até o tanque e lava. Aí não. O problema com o extremista é esse. Mas sobre a sua pergunta, é uma pergunta interessante, a gente não vai. Jesus fez isso para manifestar a glória dele, para que o próprio cego fosse salvo e para servir de exemplo para os outros. E outra coisa, isso é fruto do pecado original. Todos nós nascemos com alguma coisa assim. A gente adoece, a gente envelhece, a gente morre, por causa da nossa célula de nascença. E é muito ruim usar a carta porque Deus quis, sabe? Você precisa dar o mínimo possível. Mas tem muitas coisas na Bíblia, muitas coisas que a resposta é literalmente essa, porque Deus quis. Às vezes a pessoa está com preguiça de argumentar também, né? Que ela solta, mas entenda. É chato logo porque Deus quis, mas tem hora que é isso. Tipo, por que nasceu no Brasil? Porque Deus quis. Porque uma expressão teológica, a gente trouxe o brasileiro tem um Goiás, não tem? Pensando nessa resposta, porque eu sabia essa questão da pergunta mais por causa do. Para questionar, aqui é uma outra pergunta na parte da resposta. Se for para uma questão de obras, por que Deus não fez uma obra diferente? Uma coisa que não teria, digamos assim, arruinado, nas aspas, a vida inteira de uma pessoa? Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Quem é mais feliz? Quem é mais feliz? Qual milagre é maior? Um milagre de um... Vamos lá. Um dedo quebrado, voltar. Por exemplo, você tem uma mão atrofiada, você não enxerga. Entende? Qual milagre é maior? Aí onde vem o conceito da graça, né? Que eu sempre falo para vocês. Antes da gente falar sobre a graça de Deus, a gente tem que ouvir sobre a dívida, né? Que a gente tem. Então a gente é evangelizado, a gente ouve a palavra, beleza, mas aí depois, uma vez que você acredita, você tem que entender o tamanho da dívida que foi perdoada. Porque você só vai valorizar quando você souber o tamanho da dívida que foi perdoada. Por exemplo, o Alessio deve R$10, então eu devo 1 milhão, só que nenhum dos dois sabe. Eu chego e falo, Alessio, não, fica tranquilos, vocês não devem mais nada não, seu beleza, eu sei que eles vão saber quanto, não, beleza. Os dois vão ficar igualmente grátis. Agora, quando vocês forem investigar mais a fundo, Alessio, nossa, o Lambert R$10, massa. Então, caraca, eu devo 1 bilhão, o cara nem cobrou não. Quem é mais agradecido é o então. Esse cego aqui ficou muito mais feliz do que aqueles que comeram pão e peixe, por exemplo. Então, tanto que os que comeram pão e peixe, eles queriam que a pessoa chegasse, que Jesus fosse lá e desse para a pessoa na hora, em graça. E o segundo ponto de por que isso é porque esse sinal, como eu falei, ele é completamente diferente de todos os outros. Nunca antes um cego de nascença foi curado.
Então, Jesus faz isso para provar: eu sou o Messias, eu sou aquele que está lá em Deuteronômio 18. Eu sou o profeta. Eles estavam discutindo, a gente viu isso em Campo 7, né? Estavam muito discutindo se Jesus era realmente o Messias. Aí eles falavam: ele vai da Galileia, e vem coisa boa da Galileia. Outros, porém, diziam: quem vai fazer algum sinal maior do que esse? E isso a gente tinha nem curado o cego ainda. Então, para eles, falavam isso, quando ele fosse a menos curou o cego, acabou. Caraca, já era, acabou. Zero, não tem como. Jesus, esse cara é o Messias mesmo, ele curou um cego. Então tinha que ser uma cura de algo realmente, uma vida. E cego de nascença. E não um cego que ficou cego por conta própria. Senão eles poderiam aumentar uma coisa da medicina, agora o cara é cego de nascença, ninguém conseguiu curar ele. Jesus curou. Outro aspecto, o testemunho, né? Lembra do barco quando eu falei do testemunho? Enquanto ele nasce, o pessoal ia ver ele com lodo, que não depende disso, por quê? Porque ele era cego a vida inteira. A gente vai ver nos versículos seguintes que eles vão interrogar até os pais dele. E os pais dele falam: ele nasceu assim, ele é cego. Porque os fariseus duvidaram muito do lado de Jesus. Eles pensavam até Jesus ter mentido, feito um pouco cego, né? Bem, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Ou vem cá, paralítico, que eu vou te curar. Vai estar agora, vai depois. Não vou nem citar nomes, vocês sabem muito bem quem faz esse tipo de coisa. Então, eles estavam suspeitando disso. Então, para dar testemunho que a cura foi autêntica, tinha que ser alguém que a comunidade sabia que era cego desde a nascença. Desde que ele nasceu, entendeu? Porque ele não ia essa dúvida. Ele nasceu cego e todo mundo sabia disso. Assim como o paralítico que ele curou, né? Paralítico. Como? E ele curou no paralítico também. Quase parecidos curou. Mas eu falei em mente, perdão. Eu falei em mente o paralítico de Atos. Atos 3, 4, Pedro e João curam um paralítico. Que era visto por toda a comunidade. Aí o Sinédrio reúne. E aí eles discutem entre eles assim. Eles falam assim: mas o que vamos fazer com eles? Para vocês pararem de falar de Jesus. Aí ele fala assim: ó, uma coisa é fato, um sinal notório foi feito, e isso a gente não pode negar. Os caras estão querendo perseguir João, perseguir Pedro, e fala: mas esse sinal aí foi notório. E todo mundo sabe que ele era paralítico desde o nascimento, assim como Jesus com o cego. Era um sinal notório que eles não podiam negar, porque era cego desde o nascimento. Entendeu? Tá claro essa questão? Show. Mais algum questionamento? São bons esses questionamentos, são enriquecedores. A gente está vendo se a gente pensa. Na verdade eu tenho, mas eu vou deixar para a caixinha. Para a caixinha? Beleza. Mais outros 3 aqui que eu já anotei. Ó, quiser mais papel, eu quero que seja. Ah, sim. Ainda temos outra lição para hoje. Beleza, tá. Enquanto isso, outros falavam: mas esse aí não é aquele mendigo, que é bom falar, mendigo é história da sociedade na época, né? O bicho era sério. Só que aí outros falam: não, ele não é só parecido, né? Porque a pessoa que não quer acreditar, ela sempre vai procurar explicação lógica para a situação. Mesmo diante da cura de um cego, vai criar um jeito. Vai falar o quê? Que ele mentiu da a vida inteira? Para isso? Não tem como. Aí outra pessoa, não tem como. Ele próprio dá a resposta: sou eu. E a gente vê aqui que o cego, toda vez que ele era bom para falar nesse capítulo, tudo está registrado, porque ele fala uma coisa boa. Primeira coisa que ele fala: sou eu. É a primeira coisa, não tem nada que ele falou antes. Ele está falando: é eu mesmo. Ele está dando testemunho de que é ele. E pensa o quão ruim deve ser você provar que é você. Ainda mais ele é cego, ele é que não viu outra galera. Oh, muito obrigado. O que eu vou aqui fazer é conseguir lembrar o que eu conheci a reconhecer. Se eu reconhecer, lembrar de voz, não sabe? Pois é, mas isso é o quê? A pessoa prefere inventar uma história que faça sentido na cabeça dela do que acreditar no que está bem diante dos seus olhos. E aí a gente vai ver aqui nessa passagem que os maiores cegos não eram os cegos de nascença. Os maiores cegos eram os fariseus. Eram essas pessoas que não queriam crer, eram cegos espiritualmente, eram os legalistas, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele falou: sou eu. E aí alguns acreditaram, né? A maioria que era impossível. Como que você passou a enxergar? A expressão que é como abrir os seus olhos. Ele, cara, manchou Jesus, veio e ele falou tudo. Olha, ele falou para enxergar, mandou vir no tanque, mandou me lavar, eu vim, matei e agora eu estou enxergando. E eles falaram: onde ele está? Aí ele falou: não sei. Claro que ele não sabia, ele saiu.
ele realmente não sabia onde Jesus estava, ele foi embora. Só que vocês acham que essa história ia ficar por isso mesmo? Que se abalar somente a sociedade ele pega aquela comunidade ali do século? De modo nenhum. Vamos continuar a leitura. Versículos 13 ao 17 é alternado. Levaram, pois, os fariseus o publicanos para cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passará a enxergar. Ele lhe respondeu: ele aplicou barro sobre os olhos, sobre os meus olhos, lavei e passei a enxergar. Por isso, alguns fariseus diziam: esse é o homem, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disenção entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. E aí, nós vamos começar a mudar tudo já, porque ele resolveu que o cego falar mais à frente. Nossa, tem eles levam o cego aos fariseus, então. Falam: rapaz, os fariseus têm que saber disso. Lembrando que os fariseus, eu agora vocês da seita dos saduceus e dos fariseus, né? Os saduceus tinham mais moral com o corpo político ali, enquanto os fariseus tinham mais moral com o povo em si. O povo não gostava muito dos saduceus. Quando eles preferiam os fariseus, o farisaísmo, ela era, das três correntes que eles tinham seguido o judaísmo, era a mais pesada, mais difícil. Então ele tinha um cara que era fariseu, ele aprendeu muitas coisas com esse fariseu, porque ele tinha esse prestígio. E esse é um problema, né? Muitos eram fariseus com prestígio, se achavam demais, achavam que estavam até acima da lei ou até ainda acima de Deus. O próprio Deus encarnado está diante deles, eles estão questionando ele. Olha para lá. Eles questionaram porque era sábado. É a segunda vez, só no livro de João que a gente vê, que eles estão mais preocupados com o quarto mandamento, com a acontecer do sábado, do que um cego passar a enxergar, do que com um milagre. Sendo que toda a lei de Deus, né, toda a Torá, né, todo o Pentateuco, tudo isso aponta para duas coisas que Jesus próprio fala: o amor a Deus acima de tudo. Inclusive o quarto mandamento é para isso, amor a Deus. E o amor ao próximo, que é bem no quinto mandamento, então desce. Ame a Deus todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Mas aqui eles estão amando a eles mesmos e não o próximo. Eles não estão nem um pouco preocupados com o fato do céu enxergando, nem um pouco preocupados. Não tem jeito. Mas a gente percebe que houve divisão entre eles, né? O versículo parece o Deus, né? Para ficar aqui dissensão, por causa de divisão, discussão. Porque o sonho é notório, não tinha como eles, ninguém acreditar, não é possível, não tem como, gente. O céu de nascença está enxergando agora, o sonho não estava. Então eles precisaram discutir, falou: gente, mas como assim? Que pecador faz um sinal como esse? Não tem como. Né? Que ele falou como foi a cura. Esse homem era de Deus, porque ele não vai no sábado. Mas se ele não fosse de Deus, ele teria feito a cura. E aí? De que lado você está? De que lado você está? Jesus mostra que eu sou o Senhor do sábado. E como ele tinha falado, meu pai não para de trabalhar no sábado, então não vou eu que para de trabalhar no sábado. Jesus reivindicando sua deidade. Eu sou Deus. Eu não paro. Deus descansa no sábado. Deus faz trabalhar no sábado, faz vigiar a gente, sábado não para a gente. Não. Todos os dias Deus está vigiando. Sábado não. Tá de brincadeira, sábado não. Aí eu ouço passar, Jesus, olha de vós, que são pastor de ovelhas, que é uma ovelha presa no sábado para salvar ela. Você vai salvar, rapaz. Eu sei que vai, rapaz. Eu sei que você vai salvar ela. Ovelha nosso não tem 5 reais, um boi, com o pé colado, você vai salvar o boi. Tá doido? A carne não, mas você vai salvar o boi, lógico que vai. Então, esse é o ponto, eles discutiram. Mas se ele fosse pecador, ele não teria feito esses milagres. E aí, esse argumento também está muito baseado na Bíblia. Vitor, abre para a gente em Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Miqueias. Ixi, Miqueias lá. Perto de Oséias, antes perto do lançamento. Você abre em Zacarias 7, versículo 13. Miqueias 3, vai ler o versículo 4 para a gente. O texto de Pedro e eu vou acompanhar a leitura.
Zacarias 7. Miqueias 3, 4. Vem para nós em alto e bom som. Miqueias 3, versículo 4. Então chamaram o Senhor, mas não os ouviram. Antes, esconderam deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Alex. Zacarias 7, 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. E fora Isaías 1, versículo 15 até o 59, muito longo, a gente vai ler. São passagens que mostram Deus virando o rosto. Deus não ouviu um pecador. Por quê? Porque virar o rosto para mim tem todo um contexto, é claro. Ah, não, todos somos pecadores. Aí lá vai perguntar, todos somos pecadores, Deus me escuta? Escuta. Mas entenda, Deus não vai permitir você por um cego de nascença ser um pecador. Então, todo mundo perde assim, mas vamos só nos lembrar rapidamente o que é se santificar. Ser santo é uma ação, é o ato de estar sempre servindo. Não você está isento de pecado completamente, mas vocês entendem bem o que eu quero dizer, que não tem ninguém novo na fé aqui. Eu não preciso gastar muito tempo explicando certinho isso aqui. Vocês entendem bem o que eu quero dizer quando eu digo nesse sentido. Isso é pecado nesse sentido, para ser ouvido. O argumento aqui é o seguinte: Jesus é pecador, então como que ele curou o cego de nascença? E aí teve debate, você está debatendo. Não tem como. Versículo 18. Olha o resultado. O que aconteceu? Não acreditaram os judeus que ele era cego e agora via, enquanto não lhes chamaram os pais. Então eles preferiram pensar o que? Não, tem que ter explicação lógica para isso. Tem que ter explicação plausível. Não tem como. Não. E olha, quanto mais acesso eles têm à verdade, mais o coração deles vai se endurecendo. Maior é o juízo sobre eles, mais eles vão endurecer o coração. Eles vão querer não acreditar. Isso é o ego, isso é o orgulho. Você crê em alguma coisa e antes de você querer saber se você está certo ou errado, você só quer estar certo. Hoje é só provar que você está certo. Mente fechada. Uma vez eles colocam na cabeça, não, esse cara não é o Messias. Então eu vivo minha vida em prol de provar que não é o Messias. Ainda que eu multiplique pães e peixes na minha frente, ainda que ele cure alguém apenas com a palavra, ainda que ele transforme água em vinho, ainda que ele faça o certo a se enxergar, ainda que ele ande sobre as águas na tempestade. Não. Mas esse cara não pode ser o Messias, porque eu já coloquei na minha mente fechada, humana, que ele não é o Messias. E nada do que eu ver, nada do que eu ouvir, vai mudar a minha opinião. Tem pessoas assim, tem pessoas que não podem se perder tempo com elas, infelizmente. E eu gosto de fazer muito exemplo de Pentecostes, falando direto aqui. Só falando em línguas, o povo vai estar bêbado. Então, gente, não adianta. Não depera aos corpos. A gente tem que pregar o evangelho, de evangelizar, não pode desistir das pessoas. Mas você já sabe para saber o quanto compensa você investir. Você está gastando ali suas pérolas, falando que o evangelho é uma pérola se entrega. O povo vai pisar na pérola, rapaz. O povo vai dar com pérola, não. Entende? Então tem gente que não adianta, nem se ela ouvisse, imagina só não ouvir. Piorou. Tanto que mesmo lá aqueles que não ouviram, eles creram, né? Que creem só pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, conforme eu falo. E aí eles encarnaram os pais. Esse é nosso filho. Quem diz que nasceu cego, como que ele vê agora? Lembra mais a resposta dele, Júlio César, versículo 20. Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Foi uma promoção de um também. Mas não sabemos como ver agora, ou quem abre os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele, idade ele tem, falar de si mesmo. Então o pessoal chega, pede ali os pais deles e fala: não, é que ele é seu filho mesmo? Ele nasceu cego mesmo, nasceu. Como que está chegando agora? Tem um tio, não, quem foi? Qualquer coisa, menos Jesus. Fala que, sei lá, que é um meteoro e passou a enxergar a luz do meteoro. Mas não fala com Jesus, não, pelo amor de Deus. E fala: não sei também não. Mas ele é de maior, ele tem maioridade. Vai lá e pergunta para ele. Está grandinho, já é um menino, vai lá. Ele tem idade para responder por si só. Ele já sabe das suas putas. Os pais aqui, na verdade, sabem das suas pais, na verdade, muitos comentaristas falam o quê? Que os pais aqui estavam com medo, né? Na verdade, são até medo sério, até medo da reação de Deus. Então eles lavam as mãos dele e jogam para a ponta do paciente do menino. Parece até bonitinho, falam: não, mas deixa ele responder por si só, deixa ele falar, não. Mas é porque eles estavam querendo tirar o deles da reta, querendo lavar as mãos. Falam: não, vamos lá vocês e pergunta para ele.
deixa a gente fora disso. Mas uma coisa é fato, o menino nasceu cego. Mas daqui a pouco já viu um argumento muito bom que o próprio cego vai falar. Eu vou começar a falar dele. Tá. E aí, quando eles perguntaram para o cego, o que ele falou de Jesus? Ele é profeta. Ele é profeta, sem dúvida nenhuma. O cara fez enxergar esse cara de ser profeta, né? Não tem como. Versículo 22. Isso disseram os pais porque estavam com medo de judeus, pois eles já sabiam, já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele está de bem, interrogado. E João prova e relata isso. Os comentaristas falam que eles estavam com medo mesmo, de ser expulso do cinema, escolher vestir, medo de perseguição dos judeus. Os judeus não queriam declarar que Jesus era realmente o Cristo. Então, vamos ter uma alternada até o versículo 34, um pouco mais longo. Então, chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: por que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis-vos também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, não a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende aos pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Diante disso, ele respondeu: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Temos tantas lições de tirar aqui, né? Só nessa passagem, mas é tantas lições. Menino, vamos lá. Pois ele expulsou o cara, velho. Mas o cego hablou e hablou. O cego falou e disse que uma cena de um filme, de uma série, essa cena dava uma cena muito bem feita, a ponto do público olhar assim e ficar alegre, né? Mais resposta do cego. Eu lendo esse aqui, eu me divirto muito. Coisa que eu não vi isso aqui várias vezes. Eu lendo de novo, mas rapaz, cego, bravo, parabéns, mano. Ele chegou pela segunda vez e falou assim: dê glórias a Deus por esse milagre, por ter sido curado, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Não foi esse homem que te curou, não. Foi Deus que te curou. Então, dê glória a Deus agora. Dê glória a Deus pela cura e não é esse homem. Porque ele é pecador, rapaz. Ele não pode salvar. Lembrando que o próprio Jesus tinha falado: tá? Tem alguma coisa contra mim? Não tem. Eles não tinham que acusar Jesus. Mas falaram que era pecador, porque pecador foi no sábado. Dá licença, porque tinha que ficar um domingo para orar, né? Ou ontem ou amanhã, mas hoje não, hoje é sábado, não pode. Tá de brincadeira. Que isso? Tem limitando Jesus. Só que Jesus é Deus, esse é o ponto. Ele não diz sua idade, também está no final também. Então, eles falam isso pro cego, aí o cego falou uma coisa: ó, se é pecador ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Para mim, essa fala do cego é o ápice. Ela resume bem esse capítulo. O cara era cego e agora ele enxerga. Aí, o que você quer interpretar disso, beleza, está por sua conta e risco, está na sua responsabilidade. O cara era cego e agora está enxergando. Pronto. Chega nesse cego e convence ele que não foi Jesus que salvou. Impossível. Ele sabe que foi Jesus que salvou ele. Ninguém fez isso antes. E aí João fala: desde que o mundo é mundo, ninguém tinha feito essa cura dessa antes. E não curou certo na ciência. Esse sexto sinal que João traz aqui é importantíssimo. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu enxergo. E aí? Estão fazendo o que em relação a isso? Eu enxergo. Ele nem entrou no debate se eu sou pecador, não, mas eu enxergo.
Só que depois ele se posiciona. Ele sabia que ele não era pecador. Olha como ele se posiciona depois. Eles injuriaram e ele falou assim. Ele fala o seguinte, no versículo 30. Não, 3, não. 30 não. Isso. Versículo 30, isso, 33. Se esse homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. E o versículo 31. Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém tem a Deus, aí ele atende. Então, o Sérgio da Nascença, ele usa um argumento muito bom. Ele fala, uma coisa, ser pecador, não sei. Uma coisa eu sei, agora eu vejo. Só que mais na frente ele fala, não, mas nunca curaram o Sérgio da Nascença antes. Deus não ouve pecadores, então se ele não fosse Deus, ele teria curado. Ou seja, o Sérgio da Nascença não é pecador. É de Jesus, ele fala. Tem grandes provas, né? Não, cara, destruiu os versículos que vocês leram. E tem mais, mostram isso. Então ele está do lado da palavra de Deus. O problema dos fariseus pega uns versículos, outros não, né? Pega aquele que é conveniente. A gente vê muito isso hoje em dia, infelizmente. Só que convém a doutrina. Os fariseus não seguem nessa época, porque eu nunca prestei muita atenção na fala deles. Mas os fariseus, eles sempre seguiam a lei e as graças de Deus. Arrisca. É o que se esperava, só que eles foram legalistas, né? Ao ponto de não pode ficar um sábado. Demonstra que esse homem virou um fariseu, mas fariseu é pessoa. Aliás, cuspir, fazer lodo, passar lodo no olho do mendigo. O mendigo andava se lavando antes. Nada disso era proibido do sábado. Mesmo dentro da lei deles, eles estavam errados. A lei não proibia isso. A lei proibia você andar um sangrante. A Bíblia fala assim, era jornada de um sábado. Porque nos sábados davam menos, né? A quilometragem andada era menor. Mas não estava proibido. Nada disso que Jesus fez era proibido. Curar, segue proibido agora, pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Nada disso é proibido. Mas os caras questionaram. Aí, uma coisa eu sei, agora eu vejo. Aí eles falaram, e porventura. Aí ele respondeu, eu já disse, mas vocês não atenderam. Isso é um mendigo falando, né? Sério. Vocês querem se tornar também discípulos deles? Vocês também querem ser discípulo dele? Então, ele é irônico aqui, né? Ou talvez ele falou realmente na real intenção. É um pouco difícil de saber qual os dois, porém, penso eu, né, com todo o contexto, que pende mais para uma ironia, uma afronta. Não estou afirmando. Eu sugiro que seja uma ironia, uma afronta. Pode ser que isso dá margem sim para ser isso. Para o cego, ex-cego melhor, ter realmente falado de forma genuína. Falar, não, vocês também querem ser discípulos dele? Vocês querem saber quem é, porque vocês querem seguir ele também, né? Vocês também querem milagres, também querem curas, também querem andar com ele, querem ser discipulados por ele, não? Vamos atrás dele então. Né? Pode ser isso, mas eu penso que ele falou, até mesmo porque ele já tinha insultado ele várias vezes, que ele não falou isso de forma genuína. Ele falou isso de uma forma sarcástica. E aí eles injuriaram ele e falaram, você que é discípulo dele, contém um pejorativo. Gente, que quão bom é ser chamado de crente quando tem pejorativo. O quão bom né? A gente fica triste pela pessoa que fala, ela fala que o mundo está enxergando ele. Mas feliz por ser chamado de certinho. Não, Alessio, tá todo mundo aqui bebendo, só você não vai beber, não? Não, você é muito certinho, é crente, né? Não vai fazer isso. Júlio César, tá todo mundo que for no pendrive, vai morrer daqui 10 anos, não câncer no pulmão. Não, mas Júlio César, você na escola, ele é crente. Ele não mexe com coisa. Vitor, o quê? Tá todo mundo pegando geral, tá pegando todo mundo, você não vai. Como assim só você não vai? Você é virgem ainda, não é possível. Porque ele é crente, é certinho. Eles falam com toda a gente, como se fosse pejorativo. Só que isso pra gente, glória a Deus por isso, amém. Poder ser um discípulo assim, discípulo, tô assistindo um discípulo já. Falando com esse você discípulo dele é você. Acho que você achou ruim, rapaz. Depois que eles falaram isso, você deu essa resposta, que eu já falei, que eu contei com vocês, achou bom, falou, não, pecador, você não tinha me curado. Então o discípulo dele é você. E aí eles falam, mas nós somos discípulos de Moisés. Truco, rapaz, duvido. Discípulos de Moisés,
Jesus já falou: se vocês fossem discípulos de Moisés, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês seguissem e tivessem estudado de verdade, de forma genuína, a Torá, as Escrituras, vocês saberiam que eu sou o profeta que haveria de vir ao mundo. O problema não é que eles não sabiam, eles sabiam, mas eles estavam cegos. Eles não queriam enxergar. A gente vê a cegueira deles o tempo todo. Jesus curou o mendigo, né, o cego. Porém, a cegueira principal dos fariseus, a cegueira espiritual. E aí ele fala: sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse a gente nem sabe onde ele é. Aí o mendigo vai, por isso que eu falo que eu acho que ele debochou também quando ele falou. Vocês querem ser dele também? Bora! Porque ele fala assim: uai, nisso é que vocês estranhar. Vocês nem sabem de onde que ele é. E o cara abre os olhos, ó, você vê. Rapaz, vocês nem sabem de onde o cara veio. O cara, você não sabe nem se ele é descendente de Abraão de fato, de onde o cara veio, se ele é judeu por sangue, por natureza. O cara veio e colocou em vocês, não. E aí? Ele está aqui comparando Jesus com Moisés. Jesus maior que Moisés, e é. Antes de Jesus se revelar, Moisés já coloca Jesus acima de Moisés, que é um fato. E os fariseus, e aí dessa resposta que eu falei, os fariseus, porém, retrucaram: ó, isso aqui é quem se perdeu no argumento. Quando você não tem mais para argumentar, você faz o quê? Você altera o tom de voz, você apela, você usa a carta assim mesmo, ou você vira as costas, você expulsa a pessoa, você xinga, você faz tudo, menos continuar no bom e velho debate. Na exposição de debate não é eu querer convencer você. Isso é ganhar debate. Debate é exposição de ideias, eles põem uma ideia e você espera a sua. Podem ser contraditórias ou não. Normalmente, quando as ideias são semelhantes, o debate dura menos, porque eu falo, concorda, você fala, concorda, beleza. Eu costumaria isso. O debate de ideias opostas ele costuma estender mais, mas com respeito, senão vira discussão. Aí eles não estão debatendo mais com o cérebro, já se perderam no argumento, não tem o que argumentar. Eles agora estão discutindo, não debatendo. Eles retrucam: moço, você nasceu todo em pecado, tipo assim, moço, você é um cegueta, você é um ceguinho, é sério. Aquela crença que foi no começo da aula, de que ele era assim por punição, né? Porque de alguma forma Deus estava punindo ele por um pecado específico com os pais dele. Então você nasceu em pecado, você nasceu cego por conta disso. Quem é você para falar da gente? A gente vê que o mais lúcido aqui é o cego. É o que era tido como escória da sociedade, o que era marginalizado, estava a mercê. Aquele que era tido como pecador é aquele mais lúcido nessa passagem. Versículo 35 a 41, para finalizar. Leitura alternada. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontraram e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já viste ele quem está falando contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o Senhor o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também não somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosses cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizes, nós vemos, o vosso pecado permanece. Tá. Esse final aqui é muito bom. Tudo é muito bom, né? E aqui a gente vê progressivamente as declarações do cego. Vamos lá. No versículo 11, quando eles perguntam: quem é que te abriu os olhos? Ele fala: um homem cru. No versículo 17, quando perguntam: quem te abriu os olhos? Ele fala: um profeta. Opa, não é qualquer pessoa, não, um profeta. Lembrando que aquele profeta há 400 anos em Israel, né? Aí veio um batismo para anunciar Jesus e só. Depois, no final, a declaração dele: quem é esse homem? Quem é ele? Ele fala que ele é de Deus. Versículo 33, então nada de defeito.
E aqui, quando Jesus se revela ao cego, né, Jesus ficou sabendo que tinha expulsado ele lá. Jesus encontrou ele e perguntou: você crê no Filho do Homem? Aí ele falou: quem que é esse cara? Vamos acreditar nele. Eles são o Filho do Homem do Antigo Testamento. É o Messias enviado, sabe? O certo sabia disso. Jesus fala: você já tem visto. É esse que fala com você. Eu uso uma ironia do bem, não é sarcasmo, uma ironia do bem, não é ácido, não. Só uma ironiazinha legal. Fala: tô aqui, rapaz, sou eu. Aí eles falam pra ele. É só bem legalzinho. Aí o cego já estava com os olhos abertos, né? Agora, espiritualmente, mais aberto ainda. Creio, Senhor, e o adoro. A gente vê no versículo 11, um homem. Versículo 17, um profeta. Versículo 38, ele reconhece que Jesus é Deus e o adora. Amém. O cego foi salvo. O melhor aqui do cego não foi ele enxergar. Não foi ele isso. Foi ele crer em Jesus. Foi o versículo 38. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ser salvo. E nós agora vamos nos encontrar com esse cego aqui. Vamos encontrar com ele. Amém. Ele está lá já esperando nós, olha dessa. Então o ceguinho foi salvo. Que bom. Glória a Deus por isso. E aí Jesus fala: olha, ele que é um pouco complexo de entender, se não tanto, mas pode gerar dúvidas, esse final, né? Jesus prosseguiu e falou: vem nesse mundo para juízo. Eu sou juiz. Vídeo que nem quem não vê, veja, os que veem são os cegos. E aí, quando você interpreta isso aqui, a resposta não conseguida. É evidente que Jesus está falando uma, não é direta, não, indireta mesmo, está falando para os fariseus. Quem era cego não enxerga. Jesus tentava enxergar ele como Messias, não enxergar no sentido físico, no sentido natural, no sentido medicinal, no sentido espiritual. Porém, aqueles que veem fisicamente, mas não enxergam espiritualmente. E eram os que eram para ver, né? Porque os caras são estudiosos da Bíblia, falavam: cadê? Eles não enxergaram nada, não conseguiram reconhecer que Jesus era Deus, estavam aguardando. Eles nos falaram desse filho de Moisés, filho de Abraão, e aí? São eles que acreditam na Torá, que conhecem a lei de Abraão. Cadê? Né? A Tanakh, que a Torá ela é só o Novo Testamento, a Pentateuco. A Torá é o Antigo Testamento, a Tanakh é o Antigo Testamento inteiro. Né? Tanakh é uma ligação a 3 palavras, que é Torá, Ketuvim e Neviim, que são os 3 grandes grupos de livros da Bíblia hebraica, que perpetuam até hoje. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né? Aí a gente tem os Ketuvins, que são os escritos. Os escritos é o quê? Juízes, reis, crônicas. E aí a gente tem os Neviins, os profetas, que aí são divididos em profetas também maiores e menores, que é um pouco diferente do que a gente faz. Tem umas diferenças na Bíblia hebraica para o nosso Antigo Testamento, quando é da organização, da ordem. Quando eu fui falar de Ruth, eu falei anteriormente que ela se encontra nos escritos e fala que são 3 grupos divididos da Bíblia hebraica. Isso é até o dia de hoje. Só que é a mesma coisa. Eles têm noção, eles têm menos livros que a gente. Isso se dá por quê? Não tem primeira e segunda crônicas, é só crônicas. Não tem primeira e segunda reis, é só reis. Não tem primeiro e segundo Samuel, é só Samuel. E eles pegavam todos os profetas menores, né, Joel, Ageu, e colocavam em um só. Eles chamam de um livro dos 12. Aí só ele vai igual 11 livramentos. Então, por isso a Bíblia deles, o nosso Antigo Testamento é igual ao Antigo Testamento hebraico. Só que a organização é diferente, um pouco diferente, só isso. Assim como o nosso Novo Testamento é igual ao Novo Testamento católico. É igual, o nosso deles é a mesma coisa. Mudou nos apóstolos do Antigo Testamento deles, né? É muito estranho tendo visto que o Antigo Testamento estava escrito há muito tempo. O Novo Testamento já estava escrito há muito tempo, quando esses livros são apresentados no canal bíblico. O Novo já está há muito tempo, o Antigo mais ainda. O objetivo aqui é comentar sobre livros apócrifos. Continuando, então, os fariseus entenderam muito bem que a direita era para eles. Eles entenderam. De que adianta conhecer a Tanakh de cabo a rabo, até toda a Sagrada Escritura de cabo a rabo, mas não ver algo evidente, mas ser cego espiritualmente, mas achar que você é melhor que os outros, achar que alguém está sofrendo porque merece, que é pecador, com um pecado específico. Todos nós sofremos porque merecemos, todo mundo, você também, porque nós somos pecadores, todos nós, sem exceção.
Você não é melhor do que ninguém, nem que você sabe mais a Bíblia. Você não sou bem que você sabe. Cara, você não é nada, tá certo espiritualmente, desculpa. Mas essa é a verdade. Que eu canto, eu sou melhor que os restantes, eu prego, eu sou melhor, não é nada. Você é uma coisa dos outros. Os outros seres humanos têm que receber e louvar a Deus. Os fariseus entenderam muito bem que era para eles em Jerusalém. Alguns dos fariseus perguntaram: por acaso nós somos cegos? Eles entenderam muito bem que era para eles a indiretinha. Eles não eram bobos. Os fariseus tinham uma coisa que o fariseu não era bobo, rapaz. Não era bobo nem um pouco, eles eram muito espertos, muito malandros, eles não eram bobos, eles entenderam muito bem o recado. Dê para nós aí de novo a resposta que Jesus deu para os fariseus, finalizando o nosso capítulo. Isso, versículo 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas, porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Alessio, Marcos 2, Marcos 2,17, para fazer mais alto. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os cães não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse versículo é muito bom para facilitar o entendimento desse versículo, que pode ser um pouco difícil. Ele não é tão difícil, mas assim, pode gerar dúvidas e pode gerar interpretação errada. Esse Marcos 2,17 ajuda. Jesus não veio para os doentes, Jesus não veio para quem está são, quem está curado, quem está 100%. Ele veio para quem é doente. Aí eu pergunto: quem são os doentes? Quem são os doentes? Todos somos doentes. Jesus não está falando só no aspecto de você ser doente, de você reconhecer os doentes. Aqueles que reconhecem que são doentes, eu estou aqui, eu sou o médico, vem aqui e vão ser curados. Para quem já está são, você está são, então beleza. Não, eu não vou. Eu já li João capítulo 9, fiz um estudo aprofundado, eu li essa lição na BD ano passado. Eu não vou, aí a gente está falando da cidade, aí BD de João 9, não vou lá não. Eu já vi ela no Lohan, eu vi quase tudo que dá para falar, eu quase tudo. Dá para ler esse capítulo. Eu não vou lá não, eu já sei. Rapaz, sabe nada. Sim, voltando aqui daqui 5 anos, eu leio esse texto de novo aqui, estudar ele, vai aprender mais coisa nova. Só está semana que vem, mês que vem, sempre tem, a gente não vai escutar o texto bíblico, a gente vai saber tudo. Não vou mais saber cura não. Eu já estou curado, estou santo, então não tem, né? Estou aqui para tentar doente, se você não está doente. Não, eu não sou pecador não. Eu não preciso fazer alguma coisa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso servir a Deus dessa forma, não. Já está bom como faço. Então fica aí, então, seu sério espiritualmente. Não, eu já enxergo. Eu não preciso chegar em Jesus e ser curado. Eu já enxergo, então beleza. Se não quer ver os homens, então continue sendo sério. É assim que se interpreta esse versículo para ele. Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Por quê? Se fossem cegos, vocês reconheceriam que são pecadores e viriam para ser curados. E aí enxergariam e aí não teriam pecado. Porque o sentido de não ter pecado aqui é que Jesus que lava o nosso pecado. Olha a simbologia do tanque de Siloé. Assim como o cego lava os seus olhos, a cegueira veio do pecado, não veio, mas beleza, ele lavou os seus olhos nas águas, e Jesus fala que a fonte de águas vivas, no tanque do enviado, como para Jesus com seu sangue nos lava. Ele nos lava, a gente fica alvo como a neve, não importa quão vermelho esteja, com carmesim, o seu sangue nos lava e a gente fica alvo como a neve. Porém, agora vocês dizem, nós vemos, então aí está o pecado de vocês. Vocês falam que vocês veem, vocês falam que vocês não precisam de médico, vocês falam que já estão ótimos, que estão num nível que não tem como melhorar mais, vocês não precisam de Cristo, vocês são perfeitos, beleza. Vocês falam que não são pecadores, e aí está o pecado de vocês. O pecado deles está no orgulho, está no legalismo extremo. Não seja como os fariseus, em nenhum aspecto. Não seja como os fariseus. Eles achavam que enxergavam. Na verdade, eram os maiores cegos. Enquanto o cego de nascença é o mais robusto da história. Ele é o que mais enxerga. E ele reconhece Jesus
como Senhor e Salvador da sua vida. Amém?